Nesta rubrica sobre história, o passado e o presente, voltamos a encontrar-nos com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E permita que ofereça a quem nos acompanhou ao longo de muitos anos e continua a acompanhar aquelas informações, se calhar, que gostam de saber o que é que faz o Dom Manuel por estes dias, prestes a deixar o Porto, prestes a chegar a Lisboa para um novo serviço. Bem, olha, vou fazendo o serviço habitual da Diocese, as coisas que estavam marcadas, cumprindo o meu programa, agora como administrador apostólico, já não propriamente como bispo do Porto, mas como um bispo no Porto, e administrador apostólico, e enfim, também passando algumas coisas da agenda de julho e dos meses seguintes para os outros senhores bispos, vamos assim, enfim, remodelando o que é possível remodelar numa atividade que basicamente permanece. Não é? É isso que tenho estado a fazer. Sente-se que, e aliás era uma imagem de algumas semanas atrás, o Dr. José Policarpo, quando falava de que Cristo, bom pastor, é sempre o que está presente na Diocese. Nós somos, acreditamos que somos sacramentos, quer dizer, sinais vivos dessa presença. Não é? Mas a realidade é Ele. Não é? Já São Paulo dizia aos Colossenses, meus amigos, a realidade é Cristo. O resto são as figuras que esse mesmo Cristo, no seu corpo eclesial, vai tomando, não é? Mas passam. Ele não. E nestas semanas, entre, enfim, muitos compromissos, também esta presença que agradecemos a vez mais, de irmos apresentando aqui a história do Papa Francisco. Paulo, estamos a ver, ao longo destes programas sucessivos, estamos a ver algumas etapas da vida e da reflexão de Jorge Bergoglio, atualmente, e bem, o Papa Francisco, sobre aspectos fundamentais da vida da Igreja. Não é? Vimos o que é que ele diz da vocação, mas a partir da sua própria vocação, como é que ela surgiu. Vimos também alguma coisa da sua experiência pedagógica e como isso também o leva a equacionar o que é a própria tradição eclesial e como é que nós vamos transmitindo e acolhendo ao mesmo tempo a novidade. Hoje vamos olhar para algo que enfim, nos ocupa também muito e ainda deve ocupar mais, ou seja, a evangelização e a nova evangelização. Porque essa foi a sua grande preocupação como arcebispo de Buenos Aires. Portanto, quando ele nos anos 90 assume essa grande diocese argentina, estamos a falar de uma diocese com mais de 3 milhões de habitantes, ele e os bispos das dioceses vizinhas, a chamada província eclesiástica de Buenos Aires, eles olharam muito precisamente sobre as novas condições em que a vida da Igreja tem que acontecer. E são realmente novas condições de muita gente que vem não só para a cidade, mas para os arredores que nunca mais acabam das grandes cidades, com vidas, por isso, muito desarticuladas em relação ao que teriam sido antes e que ainda não conseguem ser, com problemas que, em muitos casos, são problemas de subsistência, mas pessoas que, exatamente porque são pessoas, mantêm a sua religiosidade. Uma religiosidade que, no caso da Argentina, e também tradicionalmente, era uma cristandade, porque desde há muitos anos, há 500 anos, um território muito tocado pelo cristianismo, e que, no entanto, hoje já não é tanto assim, não é tão definido. Outros movimentos religiosos que estão presentes e que os atraem e que já não são católicos, pessoas que procuram, mas que precisam de ser atendidas e serem acolhidas. Portanto, esta nova realidade tocou muito o arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio, e os seus colegas das dioceses vizinhas, levaram-nos uma série de reflexões e também de atuações pastorais. E nada como ouvi-lo nessa entrevista, que foi dada precisamente quando ele era arcebispo de Buenos Aires, para nos inteirarmos de algumas das suas opções fundamentais que ele certamente vai continuar a ter em Roma. E já está a dar indícios disso para todos nós. Por isso é bom irmos aí à fonte. As linhas pastorais para a nova evangelização, que nós, os bispos argentinos, difundimos em 1990, começavam a chamar a atenção para a importância de um acolhimento cordial. Não devemos esquecer que, para muita gente, a paróquia, próxima da sua casa, é a porta de acesso à religião católica. É tão importante quanto isso. Creio sinceramente que a opção básica da Igreja atualmente não é diminuir ou tirar preceitos ou tornar isto ou aquilo mais fácil, mas sim sair para a rua à procura das pessoas, conhecê-las pelo seu nome. É verdade que se uma pessoa sair para a rua
lhe pode acontecer o mesmo que a qualquer pessoa comum, ter um acidente. Mas prefiro 1000 vezes uma igreja acidentada a uma igreja doente. Muito interessante, não é? E creio que ele está a pôr isso muito em prática. Até é tão interessante verificar como ele, desde o princípio do pontificado, insistiu em que tudo mais acontece porque ele é, basicamente, bispo de Roma. Isso vai-se ver, não é? Porque ele trata Roma, quer os romanos, aliás, só fala italiano, que é a língua da cidade, não é? Ele trata Roma e os que vão a Roma exatamente como o bispo da cidade. Logo a seguir a ser eleito Papa, o que é que ele vai? Vai fazer, vai celebrar a uma igreja, à paróquia do Vaticano, à igreja de Santana, não é? E para a grande preocupação da segurança e tudo mais, arriscando e ter com as pessoas e acolher uma a uma. Tal acidente possível. Exato, e ficar à porta da igreja a cumprimentar os que estão, como um pároco, não é? E, portanto, ir ao encontro das pessoas, assim onde elas estão e onde nós vamos, não é? E esse acolhimento que ele refere e no qual ele insiste em relação a essa que é a primeira e a mais difundida das concretizações eclesiais, que é a paróquia de cada lugar, de cada bairro, de cada terra, para serem isso mesmo, acolhedoras. Não são uma repartição de serviços religiosos, mas são locais onde este acolhimento que Deus faz à humanidade na pessoa de Cristo e que nós acreditamos que continua agora connosco como discípulos de Cristo em relação a todos, crentes e não crentes, venham como vierem e às vezes até com uma ideia um pouco distorcida ou mal definida do que seja a Igreja e do que a Igreja pode realmente oferecer, mas vêm, são pessoas. Portanto, essa insistência no acolhimento, quer nessa rede básica das comunidades cristãs, quer indo onde as pessoas estão. Ele diz, tem riscos, mas eu prefiro uma igreja que arrisca a uma igreja doente, porque ele depois diz também nessa parte da sua entrevista, que quando a igreja, como qualquer pessoa, se fecha, se encerra, fica doente psíquica e até fisicamente, não é? Porque viver é conviver, e realmente é assim, não é? Portanto, a igreja tem que sair. Tem riscos, posso dizer que tem riscos, mas é melhor arriscar, porque isso trata-se da própria vida da Igreja, no encontro das pessoas. E eu creio, repito, que mesmo a sua atividade como Bispo de Roma irá nesse sentido. Ele já tem visitas marcadas a outras paróquias de Roma. E vamos lá ver, para o exercício do seu ministério petrino, portanto, para o exercício continuação do serviço de Pedro na Igreja, que é isso que o Papa faz, como sucessor de Pedro em Roma, onde Pedro morreu, e os Papas continuam o seu ofício. Isso, repito, é muito importante. Porque nós não estamos em Roma, mas sabemos o que se passa em Roma. Agora falo dos bispos e dos outros pastores. E falo até dos cristãos em geral, que não são só os bispos e os padres e os diáconos que trabalham na Igreja. Muitos cristãos, muitas famílias, etc. O que ele faz, neste sentido, quer do acolhimento, quer do ir ao encontro das pessoas, até, olha, na maneira como ele entra e sai daquelas enormes audiências da Praça de São Pedro, né? Ele não passa só, ele olha as pessoas e vem os bebés e depois, se há algum deficiente, ele até muitas vezes vai lá e o sair, o encontrar, a dimensão interpessoal da pastoral. Isto para nós é muito importante, porque nós hoje sabemos, através dos média, estamos numa ligação quase direta com o Bispo de Roma, com o Papa. Em alguns casos tenho ouvido e tenho verificado que as pessoas até têm mais relação pelos média, mas veem, ouvem com o Papa do que às vezes tem com o seu pároco ou com o seu bispo, porque é as quartas-feiras, com as audiências de manhã, é os ângelos da oração dominical, são as visitas que ele faz aqui ou lá. As pessoas têm. Há muita transmissão em direto do que acontece no Vaticano. Já aconteceu com os seus antecessores, aconteceu com o Bento XVI e aconteceu muito especialmente com o João Paulo II, que parecia assim o pároco de todo o mundo, não é? E isto, para nós, é muito estimulante, porque nós também aprendemos com o primeiro dos pastores a sermos melhores pastores. Não é? E esta atenção dupla, quer a acolher quem vem, quer a ir ao encontro de quem ainda não nos encontrou, isso é fundamental. E foi a grande preocupação desses bispos da Argentina, concretamente
da chamada província eclesiástica de Buenos Aires, que ele como arcebispo era metropolita, e as reflexões que fizeram e as atuações que tiveram, porque até, digamos, corajosas. Uma das coisas que eles fizeram foi proporcionar para a iniciação cristã daquelas multidões que afluem a Buenos Aires, quase umas tendas de primeiro encontro à saída dos metropolitanos, da grande estação de caminho de ferro, onde as pessoas tinham a primeira informação de como é que podiam preparar-se para o batismo, onde é que podiam ir. Isto é, digamos, aqui para nós, na Europa, não estamos habituados assim, a tanta largueza, mas vai nesse sentido. As concretizações, não estou a dizer para fazermos... Nova evangelização é disso que estamos a falar, tem que chegar a esses gestos. É que o Papa João Paulo II chamava, antes de mais, um novo ardor. Queremos mesmo, não é? Queremos mesmo que o conhecimento de Jesus Cristo, que para nós é tão importante e tão iluminador, seja proporcionado aos outros. Isso é fundamental. Se este ardor, não há. E depois, este ardor encontra novos métodos e novas expressões. Porque se não houver novo ardor, não convence. Mesmo que tenhamos a maquinaria toda, não convence, não é? Enfim, um grande transmissor para transmitir coisa nenhuma pode entreter algum tempo, mas não dá nada, não é? Agora, se houver este novo ardor, e é o caso, não é? De alguém que está absolutamente convicto de que o conhecimento de Jesus Cristo faz bem às pessoas, não é? E depois encontra a maneira de chegar a elas. Porque elas se procuram. E veremos, enfim, outras atitudes do Cardeal Bergoglio que agora muito sugestivas. São sugestivas para este pontificado. Sr. Manuel, muito obrigado por estar connosco. Felicidades para estes dias que vamos acompanhando também nesta rubrica. Sim, sobretudo com a oração já agora. Fica essa é que é a fonte do ardor. E acredito que terá de muitos telespectadores que nos acompanham ao longo destes programas, onde em cada semana podemos contar com este apontamento de história. Agora, com o percurso biográfico do Papa Francisco.